noite, pessoal. Estamos entrando aí, começando a nossa live. Vitor, Rose, Jonaira, Raniele, Nil, sejam bem-vindos. Bia, Neuma, Evelyn, Josimar. Saudade de vocês. Eu tô vendo vocês todo dia, né? Porque eu tô de trás das câmeras. Aliás, falando em câmera, eu quero falar pra vocês que se vocês me acharem gorda, não é que eu engordei na quarentena não, tá, gente? É porque as câmeras engordam a gente mesmo, tá? Não engordei na quarentena. Amém? Vou tirar aqui a música que a gente tava ouvindo pra gente começar aqui a nossa live. Oi, Nai. Pastor Rubens. Pastor Rubens tá aqui do meu lado e entrou, ó. Que privilégio, hein? Ele vai me ajudar, né? As perguntas difíceis ele vai responder, tá bom? E aí, pessoal, Dona Maria? Vai aparecer mais as câmeras também, Nai? Tá bom. Muito bem, vamos começando aqui a nossa live. Nós estamos também no Facebook. E eu queria começar falando com vocês. Na verdade, a gente ia falar sobre outro tema, né? Ontem até nós anunciamos lá no finalzinho da live que a gente falaria de um outro tema. Mas, não tô gorda não, Rani, obrigada. Amo você. Nós íamos falar de outro tema, mas o Senhor já estava falando comigo sobre isso, sobre as lições que a gente pode tirar dessa situação. Eu queria começar lendo com vocês um texto que está em Romanos 8:26. Se você quiser pegar sua Bíblia aí, acompanhando comigo. Romanos 8:26 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu me lembro, esse versículo falou muito comigo uma vez que em 2002, quando meu pai sofreu um infarto. Em 2002 eu tive que ir para Minas ajudar meu pai, ajudar minha mãe, né, em toda a situação. E eu lembro que foram dias de muita angústia. E esse versículo, eu estava lendo o livro do Max Lucado, ele escolheu os cravos e Deus usou o livro, né, esse versículo no livro para falar comigo, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Nós não cremos que foi Deus que mandou coronavírus, nós não cremos, né, o pastor Rubens já falou isso nas lives anteriores, que nós não cremos que isso seja juízo de Deus, nada disso. Nós sabemos que estamos, né, cada dia mais aproximando do fim dos tempos, cremos que Jesus vai voltar em breve, mas nós não cremos que esse coronavírus, essa pandemia seja algo enviado por Deus. Porém, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas ajudam a gente a tirar lições. Deus sempre nos dá a oportunidade em qualquer situação, mesmo em situações difíceis, de aprender algo, né? De tirar alguma lição, de aprender com o Senhor, de aprender com a situação. Então, minha pergunta, né, que eu fiz nessa semana e que eu quero compartilhar com vocês hoje é: quais as lições a igreja pode tirar dessa situação que nós estamos vivendo? Que é uma situação, irmãos, que nós nunca esperávamos, né? Eu conversava com a pastora Clícis essa semana, ela tá lá nos Estados Unidos, e ela falou assim pra mim, a gente comentando que é uma situação de filme, que a gente via nos filmes, né, naqueles filmes deixados para trás, né, naqueles filmes apocalípticos assim, a gente via cenas que agora a gente tá vendo na TV, né? Então, o que a gente pode tirar? Quais as lições que nós podemos ter dessa situação? A primeira coisa que eu queria refletir com vocês é sobre a importância do depósito espiritual. E aí eu queria ler o texto, que também tem muito a ver com o nosso momento, que está em Mateus 25, que fala das 10 virgens, né? Queria ler com vocês aqui, está escrito assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não os falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, o que eu vi nesses últimos dias? Eu acho que muita gente também deve ter percebido a mesma coisa. Muita gente, ao invés de buscar Deus, foi para a internet, foi para a TV, foi ouvir notícia ruim e se encheu de medo. Se encheu, né, das coisas ruins que estão sendo faladas, e cada minuto que passa é uma notícia pior do que a outra, e você não sabe quem tá certo, quem tá errado, um fala uma coisa, outro fala outra, você fica perdido, você não sabe quem que tem razão, tem que ser de um jeito, tem que ser do outro, e aí crise econômica, junto com a pandemia, vírus, ainda vem crise econômica, tudo fechado, todo mundo parado, todo mundo confinado dentro de casa, né? O confinamento, a gente virou quase que todo mundo um Big Brother, né? Dentro de casa, não pode sair daqui, não pode fazer nada, um reality show. Então, as pessoas, em vez de ir para Deus, elas alimentaram medo. Qual que é a consequência disso? Fica oprimido, fica ansioso, pessimista, incrédulo. A pessoa não fica sem fé, totalmente sem fé, né? E em momentos como este, é o que o texto diz, não adianta você querer pegar a unção do outro, não adianta você querer ter dentro de você algo que você não tem. Então, o que eu acho que é um alerta para a igreja? Nós precisamos ter o que o pastor Luciano Subirá costuma chamar de depósito espiritual. Nós precisamos ter dentro de nós algo construído em Deus. Nós precisamos ter dentro de nós um reservatório, o azeite de reserva. Nós precisamos ter esse reservatório para um momento de necessidade, né? Quem hoje está mais tranquilo é quem tem alguma reserva financeira, vamos dizer assim. Não é verdade? Quem tem uma reserva financeira está mais tranquilo, um pouco mais tranquilo do que quem não tem. Preocupado, com certeza, mas está mais tranquilo. Quem tem reserva, ele está preparado para um momento de crise. Ele está preparado para uma situação difícil. Então, isso vale para o espiritual. Você precisa ter uma reserva. Reserva de quê? Reserva de unção, reserva de Deus, reserva da palavra de Deus. Então, porque no dia difícil, à meia-noite, a gente não consegue nem orar. Eu estava conversando essa semana com a Pauline, não sei se ela já entrou aí, se ela está online, mas a gente às vezes tem dificuldade para orar. Essa semana mesmo, teve um dos dias pela manhã, eu pus um louvor, comecei a dançar aqui na minha sala, falei assim, eu tinha até que filmar para fazer um making off aqui do meu tempo com Deus essa semana, porque eu comecei a dançar, comecei a louvar, meu irmão filmou meus sobrinhos cantando uma música antiga de quando eu converti, aquilo me encheu de fé, aquilo me encheu de alegria, de esperança. Então isso é o depósito. Mas não é um depósito que eu crio no momento da crise. É algo que eu venho construindo ao longo da minha vida espiritual. Né? Hoje a gente não vê os crentes buscarem. A gente tem falado isso na igreja, nos cultos. Né? A gente não vê as pessoas buscarem Deus. As pessoas não querem nem meditar na palavra. Aliás, Bíblia, a maioria dos crentes nem carrega a Bíblia hoje. Tudo bem, é no celular, eu também tenho, é muito prático, é muito útil, mas a maioria nem carrega a Bíblia, não lê, não medita na palavra. É muito melhor, muito melhor não, mas é muito mais fácil você pegar algo pronto. É muito mais fácil você seguir um coach da vida aí, né? Tem crente aí que não escuta pastor mais não, ele só escuta o coach falou, ele faz, o coach disse, ele faz, só ouve o coach. Lá em 2 Timóteo, eu vou ler esse texto no final com vocês, mas lá em 2 Timóteo fala disso. Fala de uma geração que só quer ouvir pessoas que ensinam segundo suas próprias cobiças.
segundo seus próprios interesses. Então, por isso é bom ouvir o coach vai falar o que você quer ouvir, o coach vai mandar você gritar, o coach vai mandar você fazer festa. Agora o pastor vai dizer para você, você tá errado, você precisa mudar nisso, você tem que seguir a palavra, você tem que se converter, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar. Isso é difícil, não é verdade? As pessoas não querem. Mas essas pessoas que não querem são as que estão desesperadas. As pessoas que não querem ouvir a palavra, as pessoas que não querem buscar a palavra, são as pessoas que no momento de crise, no momento de dificuldade, elas rodam, elas ficam perdidas, né? Então, o texto de 2 Timóteo eu vou deixar para ler mais no final com vocês, mas é isso aí. Acho que nós precisamos entender a importância desse depósito espiritual que nós temos que ter, né? Não sei se o pessoal já tá mandando pergunta, alguma coisa aí. Ainda não? Só comentário? Qualquer coisa. Ele mandou beijo para você. Tá. Eu não... Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, se tem alguém aqui. Acho que não tá aparecendo comentário aqui pra mim, não. Mas, enfim. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, manda um oi pro João. Oi, João Lucas! Tudo bem? Que saudade de você! Pessoal, então, a segunda coisa que eu queria falar com vocês... Ah, tá? Não tá, não? Não tô achando. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui pra mim tá como se estivesse online. Não sei o que aconteceu. Já tem 10 minutos aqui no Facebook. Pessoal, tô só olhando aqui sobre o Facebook, tá bom? Se alguém estiver acompanhando pelo Facebook e o Instagram, me dá um feedback aqui se tá aparecendo, porque eu não tenho como saber. Mas a segunda coisa que eu queria falar com vocês é... Ah, tá bom, Jean, obrigado. É porque eu tenho muita intimidade de trás da câmera, tá? Fiquei muitos dias aí de trás da câmera, acho que deu para aprender alguma coisa. Segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre o valor da família, que nesses dias foi impressionante. Eu queria ler um texto, Malaquias capítulo 4, versículo 5, tá assim, ó: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esse é um texto até que se referia a João Batista, né, que estava preparando o caminho de Jesus. Aí, eu tenho que mandar um oi para Alice, é mesmo, Alice, um beijo, Tia Poli te ama, amo todo mundo, mas ela pediu um recadinho aí. Então, o texto aqui fala de converter o coração dos pais aos filhos. E eu creio que nesses dias nós vimos coisas assim. Nós vimos o quanto as famílias esqueceram de ser família. As famílias esqueceram o que era viver em família. Eu vejo que muita gente agora, né? Eu vi tantos memes, né? De pai escondendo filho, de pai desesperado, de professor rindo dos pais porque estava com os filhos em casa, mais ou menos tudo quanto é tipo de meme. E a gente ri, mas na verdade isso é triste, porque mostra que as famílias estão deixando de ser família. O modo que as famílias estão vivendo é uma forma totalmente fora do que Deus planejou para as nossas famílias. Os pais não sabem ficar com os filhos em casa. A esposa não sabe ficar com o marido em casa, né? As pessoas não sabem mais conversar, é o dia todo em celular, é o dia todo trabalhando fora, é o dia todo ocupado com outras coisas. Aí agora que foi todo mundo obrigado a ficar dentro de casa, foi todo mundo obrigado a conviver, não sabe conviver, não sabe o que fazer, não sabe ter uma rotina com os filhos dentro de casa, não sabe ter uma rotina com o esposo, não sabe o que fazer para poder entreter as crianças, né, cheias de energia aí e desesperada porque estão dentro de casa. Então, é uma realidade. As famílias não sabem. Eu gosto muito de citar o exemplo do meu irmão lá em Maiorca, porque eles têm assim uma dedicação muito grande para os filhos deles e querem, né, passar valores para os filhos deles. Então eles ficam mais com os filhos, têm um quintal, brincam com os filhos,
Eu vejo que muita gente não sabe fazer isso mais, não sabe brincar com os filhos, não sabe ter tempo com os filhos, né? Não sabe agir como família, fica perdido. Por quê? Porque foram perdendo os valores. Então eu vejo que nesse tempo, uma das coisas que a gente precisa aprender é valorizar a família, é o valor da família, né? A Andréa tá comentando aqui, ó, que ando escutando demais reclamação das mães de grupo escolar. É porque as mães terceirizaram a educação dos filhos, né? A maioria das mães, claro que não são todas. E eu entendo que tem mãe que precisa trabalhar, que é uma necessidade muitas vezes. Eu sei disso. Mas mesmo quem trabalha fora pode ter o tempo de qualidade com os filhos em casa, pode ter o tempo de brincar, pode ter o tempo de fazer as tarefas. Uma coisa não anula a outra. Mesmo que uma mãe trabalhe fora, o pai trabalhe fora, o dia todo, passe o tempo fora, mas o tempo que vocês têm em família, vocês estão em família, tem que valorizar. Só que o que acontece? Mesmo quando está em casa, estão ausentes. Porque chega em casa todo mundo cansado, não quer saber um de conversar com o outro, não senta para comer junto, cada um come num horário. Não tem mais o valor de família, não tem mais o valor de um preocupar com o outro, de cuidar do outro. E isso se revelou agora. Se revelou, as pessoas, né, igual a Elaine tá falando, as pessoas ficaram tão preocupadas em ter que se esqueceram de ser. Verdade. E esqueceram de ser família. Esqueceram de como é ser família, de como pode estar com os filhos, como valorizar, como tornar cada momento que está junto algo especial, né? Eu moro longe da minha família, tô vendo aí o Jean comentando, é outro também que mora longe da família, né? A Pri também, Priscila do Thiago também tá longe dos pais, bem, não tão longe assim, né, Priscila? Mas tem morado em outra cidade, eu moro longe da minha família, então quando eu estou com eles, mesmo quando eu falo com eles por telefone, eu dou muito valor a isso, porque eu sinto a falta deles, mesmo estando 20 anos morando, né, longe da minha família, eu dou valor à minha família. E eu creio que isso se perdeu, as pessoas não dão valor mais, não dão valor nem morando na mesma casa. É cada um no quarto, cada um tem seu celular, os filhos, cada um tem um celular, e se não tá no celular, tá na TV, e terceirizam a educação. É a escola que educa, não é o pai que educa mais, né? Os pais não sabem nem ajudar os filhos mais a fazer tarefa. Eu me lembro quando eu era criança, não tem tanto tempo assim, né, gente? Mas quando eu era criança, e tinha greve na escola, eu estava em escola pública e tinha greve, e aí a minha mãe, nos dias de greve, né, mais ou menos igual tá hoje, né, todo mundo dentro de casa, a minha mãe punha a gente para levantar no mesmo horário da escola, sentava a gente para fazer tarefa, a escola não passava tarefa igual hoje, né, as mães aí, tá todo mundo aí tendo aula online, videoaula. Na minha época não tinha isso, mas a minha mãe fazia a gente repetir todas as tarefas, mandava a gente repetir tudo, estudar tudo no horário da aula, pra gente não perder aquele hábito. Então, as mães não sabem fazer isso hoje, não tem essa facilidade, porque perdeu-se a convivência, perdeu o valor da família, isso precisa ser resgatado. Amém? Eu tô por fora aqui do horário, a gente ainda tem tempo. Terceira coisa que eu queria comentar com vocês, alguém mandou alguma coisa aí? Mandou mensagem? Não? O pessoal tá mandando abraço. Né? Ah, tá bom. A Keiliane tá falando aqui que os pais dela moram a 1000 quilômetros, né? Mais ou menos a distância que os meus moram também, Keiliane. Minha família mora em Minas, né? Meus pais moram em Divinópolis, um dos meus irmãos mora em Belo Horizonte, o outro meu irmão mora em Lages, Santa Catarina, e o outro irmão mora na Espanha. Então, todo mundo longe. Mas então a outra coisa que eu queria comentar com vocês, o Danilo Dias está falando aqui, ó, esses dias de ceia em família estão sendo sobrenaturais. Deus usa momentos como esse para nos unir. É muito importante isso mesmo, essa ceia eu creio que foi algo de Deus, esse projeto de tomar a ceia todo dia em família, né? Foi muito de Deus. E a terceira coisa que eu vi durante esse período de pandemia é
a importância da igreja. Irmãos, eu ouvi um vídeo, se não me engano é a pastora Valnice Milhomens que estava ministrando, e ela disse assim que a igreja não pode ser a mesma depois dessa pandemia. E eu creio que nós não podemos ser os mesmos como igreja. Nós temos que mudar nossa forma de agir, de ver em alguns aspectos. Primeira coisa que eu percebi que é importante: ninguém pode parar a igreja. Não pode reunir no prédio. Então, nós vamos para a rede social, nós vamos para a célula, nós vamos para as casas. Nós já estamos nas casas, né? Nossa igreja é uma igreja em células que se reúne nas casas. Nós já temos um contato de discipulado. Então, nós não tivemos dificuldade, mas as igrejas que não têm sentiram muito, baquearam muito. Então, isso é muito importante. Nós precisamos entender que igreja não é 4 paredes. A gente tem falado isso com vocês há muito tempo. O pastor Rubens sempre ministra sobre isso. Mas a igreja... Deixa eu só responder. A igreja não está em 4 paredes. O Romilson perguntou aqui, pastora, você acha que nesses dias teve crentes que deixou o medo falar mais alto que a fé? Com certeza. Com certeza. Eu comentei uma coisa com algumas pessoas, vou comentar aqui na live. Se o presidente da OMS, vocês ouviram aí a live do pastor Rubens, 5 dias falando sobre a volta de Jesus. Agora, se o presidente da OMS pronunciar hoje à noite, da ONU, né, o secretário da ONU, secretário-geral da ONU, der um pronunciamento que descobriram a forma de evitar o coronavírus, é só fazer uma marca na testa e uma marca na mão. Vocês não acham que amanhã tem fila de crente para marcar a testa e a mão, não? Vai estar uma fila quilométrica para marcar a testa e a mão. Crente, não estou falando nem de quem não conhece a palavra, não. Estou falando de crente. As pessoas estão aceitando tranquilamente qualquer coisa que for colocada, porque tem vírus, porque tem isso, porque tem medo. As pessoas estão desesperadas. Estamos vendo pessoas desesperadas pela falta daquele depósito espiritual que a gente comentou no início. As pessoas não têm uma reserva de Deus, não têm fé. Então, entram em qualquer coisa que se fala na TV, né? A profecia do jornal é o que entra na cabeça da pessoa. O que a Bíblia diz, a pessoa não se preocupa. Nós temos que ser pessoas de fé. Irmãos, o que é um vírus? Não estou menosprezando e não estou dizendo que você não tem que ter os cuidados, enfim. Eu estou dizendo o seguinte: a igreja, ela tem que estar disposta a morrer por Cristo. Tem que estar disposta a dar a vida por Cristo. Aí as pessoas desesperam por causa de um vírus, que nem tem tanta mortalidade assim. Mas as pessoas têm que estar dispostas a enfrentar tudo, a enfrentar perseguição. Nós vivemos tempos em que as pessoas não querem compromisso nem de ir ao culto, nem de ir domingo lá para congregar. Qualquer dorzinho no pé, a sobrancelha descascada e o carrapato no cachorro é motivo para não ir no culto. Eu estou falando de coisas que nós já ouvimos. Desculpas que nós já ouvimos que as pessoas já deram para nós de motivo por que não foi no culto, porque a sobrancelha estava descascando, ou então porque o cachorro estava com carrapato. Uma geração que não tem perseverança, uma geração que não fica firme com Jesus, uma geração que não busca nada. Então, elas ficaram mais com medo do que com fé. A Aline disse aqui, oi Aline, tudo bem? Saudade de você. Em contrapartida, muitos tiveram sua fé renovada. Também creio que muitos agora estão despertando, estão tendo sua fé, né, para ter uma atitude agora verdadeira, né, de igreja verdadeira. O Vitor disse aqui, as pessoas se apegaram com a vida terrena. Devemos deve ser ajuntar riquezas no céu. Não consegui ler, depois o Rubinho me ajuda aí. Se você puder ler de novo a do Vitor para mim. Não consegui ler, que sumiu aqui no meu. Então, eles não vão para o culto porque estava de quarentena, né? Ninguém, na verdade, foi ao culto, tirando o pastor Rubens e a equipe de mídia, ninguém foi ao culto porque estava de quarentena. Mas eu tô falando de antes da quarentena, tá? O
pastor Rubinho vai fazer um livro sobre essas desculpas. É verdade, Marcelo, são muitas mesmo. Ó, agora que a Paulene entrou, já falei de você aqui, Paulene, depois você puxa aí nos stories. Também saudade demais. Mas vamos caminhar aqui. Terceiro ponto que eu estava falando para vocês, né, que é a importância da igreja nesses tempos de coronavírus. Então, é isso. Não pode reunir no prédio? Vamos para as casas, vamos para as redes sociais, vamos fazer reunião aí de célula online, todo mundo junto, todo mundo online. Porque, irmãos, nada pode parar a igreja, nada pode parar a pregação do evangelho. Isso que nós temos que entender. E temos que estar disposto a ir até o fim. Temos que estar disposto a qualquer coisa. Não ter medo de nada. Nem de vírus, nem de perseguição, nem de nada. Pastor, você está dizendo que a gente não tem que tomar as precauções? Não, tem que tomar as precauções. Faz o que tem que ser feito. Segue as orientações. Mas a pregação do evangelho não pode parar. E a igreja, irmãos, a igreja é refrigério. Porque a igreja é como um hospital. Há pessoas que precisam estar junto nesse momento, não pode estar junto fisicamente, mas nós temos que estar juntos uns com os outros, né? Eu tenho passado mensagens para as irmãs, enviado aí os links das lives, para a gente estar, né, falando uns com os outros, interagindo uns com os outros, tendo essa proximidade, ainda que haja um isolamento social imposto pelos governantes, que entendem que é a melhor maneira de combater aí a pandemia, mas nós não podemos parar a pregação do evangelho. Isso não vai nos calar, isso não vai impedir que nós estejamos juntos, porque um apoia o outro em momentos difíceis, né? Foi o que eu falei aí, que eu e a Paulene estávamos conversando, nós, em momentos difíceis, um levanta o outro, um apoia o outro. Então, naquele dia que eu pus a música aqui, o irmão que gravou a música, nem foi agora, já tem tantos anos, o irmão que gravou a música foi usado por Deus naquele momento para me levantar. E às vezes diz que a Sofia quer beijo. Um beijo, Sofia, te amo. Meu rebanho Orvalho Kids está aí, ó, firme, fiel comigo. Então, as pessoas, elas precisam umas das outras. Há momentos em que eu estou mal e aí vem alguém, ora comigo, né? Quantas e quantas vezes eu não tô bem, eu tô angustiada, o pastor Rubens, né, que é meu pastor, é meu marido, mas também é meu pastor, me dá uma palavra de ânimo, ora comigo, me levanta. Então, é o que está lá em Eclesiastes 4:9. É melhor serem dois do que um ajuda o outro a levantar. Então, eu não estou bem, mas meu líder de célula me levanta, me dá uma palavra, o meu discipulador, minha discipuladora me ajuda. Muitas e muitas vezes, minha discipuladora me ajudou, né, pastora Larissa, sempre me dá, pastora Larissa Vasco, ela sempre me dá palavra, sempre que eu tenho uma necessidade eu procuro ela. Isso é importante, discipulado é importante, viver junto é importante, célula é importante, igreja é importante. A igreja, ela traz refrigério, a pessoa está angustiada, a pessoa está deprimida, então a palavra, ela que ministrada, a pregação da fé, a pregação do evangelho, amém, eu também te ajudo. Eu perdi aí, alguém falou que você tinha razão, Nayara, não sei o que foi que você falou, o Rubinho vai me ajudar aqui com o que é que você falou, mas um ajuda o outro, um levanta o outro, e as minhas discípulas também me ajudam. As minhas discípulas muitas vezes oram por mim, às vezes eu passo mensagem para elas, irmãs, eu adoeci, ou eu tô assim, eu tô passando por isso, orem por mim, né? Nós temos o grupo das líderes, onde a gente sempre compartilha, vamos orar por fulano de tal, vamos orar pela pessoa, assim, às vezes é a pessoa que eu não conheço e talvez eu nunca vou ver, mas a gente ora, a gente profetiza, a gente dá palavra. Então tem o grupo da célula, tem os irmãos da célula, tem as pessoas ao nosso redor, né? Os nossos discipuladores, nossos pastores. Às vezes o pastor Jonathan dá uma palavra, aquilo me anima. O pastor Nil dá uma palavra, aquilo me enche de fé. Então isso é muito importante. E a pregação do evangelho, uma outra coisa que eu queria enfatizar. A pregação do evangelho, irmãos, é urgente. Porque a volta de Jesus está perto. Eu não vou falar de Apocalipse aí,
mas o pastor Rubens já falou, né, sobre Apocalipse aí 5 dias, mas o que nós estamos percebendo é que a volta de Jesus está próxima, não vai tardar. Então nós não podemos fazer igual aquelas virgens lá, nécias, que não se preocuparam, saíram ainda. Ainda tem uma figura, né, de alguém que saiu, porque elas saíram para comprar azeite. E isso fala também, às vezes, de deixar a presença, deixar a convivência, o ambiente, né, de fé, porque no momento em que elas saíram, o noivo chegou. Então, quantas pessoas nesse momento estão deixando de congregar, não querem estar junto, não querem estar com a igreja, preferem se isolar. Não é o isolamento que eu tô falando de casa, mas o isolamento emocional. Se fecham, não deixa ninguém ajudá-las, não deixa ninguém dar palpite na vida delas. Não querem palpite, não querem que ninguém se envolva, que ninguém fala nada. E verdade, Lu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Não é para ouvir o jornal que tá passando lá na televisão, não é para ouvir o que está falando na internet, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar o evangelho, porque existe gente sem fé na igreja. Agora imagina lá fora. Imagina o tanto que as pessoas estão desesperadas hoje, angustiadas. Quantos pais de família agora, sem saber como que vai ser. Quantos, né, empresários. Nós ficamos sabendo que teve suicídios numa cidade aqui do interior de Goiás, em algumas cidades do interior de Goiás. Nós ficamos sabendo, né, de pessoas desesperadas, pessoas angustiadas. Eu mesma conversei com pessoas que estavam angustiadas, desesperadas, abatidas. E eu confesso que até eu, às vezes, começo a me pegar com pensamentos de preocupação, querendo, né, não vendo solução. Senhor, qual é a solução? Aí vem alguém, me dá uma palavra, eu leio a Bíblia, aquilo me anima, né? Essa semana eu tava meditando, até postei nos meus stories, não sei se alguém percebeu, eu postei a foto do túmulo de Jesus, de quando a gente foi lá em Israel ano passado. E por que eu postei aquela foto? Porque eu estava lendo Marcos, capítulos 14, 15 e 16. E quando eu li o texto que fala que Maria chegou no túmulo, e aí havia um anjo lá e falou para ela, por que você está buscando ele aqui? Ele não está aqui. E olha e veja o lugar onde ele foi posto. E aí o túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou naquele dia. Irmãos, meu coração se encheu de fé. Naquele dia eu fui, tomada por uma fé muito grande naquele dia, porque é isso mesmo, nosso Redentor vive. Nem a morte pôde vencê-lo. Até coloquei uma música que eu gosto muito, que é uma música americana, mas teve agora até uma recente tradução, depois posso compartilhar com vocês, que fala disso, que nem o túmulo pode segurar o corpo de Jesus ali, nem a morte pode te segurar, meu irmão. Jesus vai voltar e aqueles que morreram crendo em Jesus vão ressuscitar. O corpo deles não vai ficar ali no túmulo, não. Eles vão ser levados para a glória, para as bodas do Cordeiro. É nisso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que Jesus está voltando. É isso que tem que nos encher de fé. Aí fico preocupada com o que está nesse mundo. Esse mundo vai passar. Esse mundo vai acabar e não vai demorar muito. As coisas, essa ordem como a gente conhece hoje, ela já está acabando. Já está para surgir uma nova ordem, se não é que já está surgindo aí nesses dias, né? De pandemia. Então nós temos que pregar o evangelho. Esquece, não preocupa. O que eu vou comer, o que eu vou fazer? Sabe o que você tem que preocupar? Com o que Jesus quer de você. Essa tem que ser a sua preocupação. Jesus disse isso. Não preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Porque o nosso Pai cuida até dos passarinhos. Não vai cuidar de nós? Então, eu queria deixar essa palavra para você, para você focar naquilo que é importante nesses dias de pandemia. Porque a gente fica desesperado, a gente fica angustiado. Não vamos perder o foco.
Nosso foco tem que ser o Senhor e a palavra do Senhor e as promessas do Senhor para nós. A palavra do pastor Francisco ontem, que falou sobre isso na live dele, foi muito, muito forte aquilo que ele falou. Nosso foco tem que estar no Senhor, não nos problemas, não nas coisas que estão por aí, né? E não sei se tem alguma pergunta aí. Não tem, não? Então, para a gente concluir, né, todos esses pensamentos, queria que vocês dessem também a opinião. A Jonera está falando aqui, ó, temos que confiar no Senhor, Ele cuida de nós, e é verdade, é no Senhor que nós temos que confiar, não temos que confiar nas notícias, não temos que confiar na medicina. Podemos usar a medicina, eu creio que Deus usa a medicina, Deus usa os cientistas, Deus usa tudo isso, mas não é nisso que nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Senhor. Nós não temos que confiar em pacotes e decretos e ajuda do governo ou de quem quer que seja. Nós temos que confiar no Senhor. O pastor Rubens disse, precisamos deixar de ver os noticiários. Isso mesmo. Aqui em casa a gente praticamente não está vendo noticiário. A gente liga, assiste documentário, assiste outras coisas. Danilo disse aqui, o rei Josafá venceu os inimigos orando e louvando a Deus. A gente vê, é verdade, Danilo, em toda a palavra aqui, o que a gente vê é momentos em que as vitórias vieram através de louvor, através de adoração, através da confissão, através da confiança em Deus, né? O pastor Rubens disse aqui, o noticiário só alimenta nossos medos, né? Isso mesmo, porque a Danilo está dizendo, louvavam juntos por vários dias. Isso é verdade. Interessante, eu vi esses dias uma publicação, se não me engano, foi dos Loucos por Jesus, lá do pastor Lucinho, lá da Lagoinha. E ele falou o seguinte, naquele texto de Josué, eu nunca tinha prestado atenção no texto. Deus manda o povo andar em volta das muralhas de Jericó calado. E aí no último dia, na última volta, gritar. Olha só, aí ele falou uma coisa muito interessante. Por que Deus mandou o povo ir calado? Porque se o povo fosse conversando, ia encher de medo, um falando, não, mas será que isso vai dar certo? Não, mas será que vai ser assim? E se der, e se não der? E se for, e se tiver resultado, se não tiver resultado? Concluindo, a ordem de Deus para Josué foi, manda o povo ir, e eles não puderam fazer nenhum barulho, nem conversar, a voz deles não podia nem sair. Então, irmãos, nesse momento, nós vamos falar a palavra. Nós não vamos falar do que está dizendo o noticiário, do que está dizendo fulano de tal. A igreja precisa falar a palavra, precisa ter a palavra. A André está comentando aqui, verdade, essas notícias ruins vão deixando a gente em pânico, né? E o Wagner também, oi Wagner, graça e paz, diz que essas notícias só estão gerando mortes, temos que nos encher de vida com a palavra. Teve também um comentário da Rose, se você puder puxar aí, depois Keiliane está dizendo, eu parei de assistir jornais, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um depósito espiritual, nós temos que ter reserva de azeite. A Lorena está dizendo, Deus tem falado comigo esse versículo, ele não tem medo de más notícias. Forte esse versículo, Lorena. Esse Salmo 112, 7. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para a sua vida. Então é dessa base, essa base que eu estou dizendo para você. Você tem que ter essa base, esse fundamento, esse armazém de fé, de palavra de Deus, de confissão da palavra. Tem que adorar. Então é tempo, irmãos, de ir para a Bíblia, de meditar na palavra. A Raniel está dizendo que minha sogra, Dona Maria, não quer que fala nem mais o nome do vírus. Tá certo. Não, mas então você tem que se encher da palavra. Tira tempo para orar. Tá em casa? Tira tempo para orar. Tira tempo para meditar na palavra, para ouvir pregações que vão edificar a sua fé, de homens de Deus, de pessoas de Deus. Adore, faça um jejum.
faça, confesse a palavra, confesse versículos sobre cura, confesse versículos sobre prosperidade, né? Como esse versículo que a Lorena citou aí, de Salmo 112, versículo 7. Confessa isso, é isso que vai gerar fé. E não é só agora, não é só na hora da meia-noite, né? Igual as virgens nessa saíram correndo para buscar azeite, para achar azeite, porque não tinha. Não adianta correr na hora da crise não vai, não é, também você tem que buscar Deus, mas isso não é só no momento da crise, você tem que ter, porque irmãos, se todas as profecias estão se cumprindo, eu quero dizer para vocês, isso é só o comecinho. Vão vir coisas muito maiores. Nós vamos ver, e eu creio que nós não vamos ver tudo, porque graças a Deus o Senhor Jesus vai nos levar. Mas o que a Bíblia diz é que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, se um vírusinho, não estou diminuindo o poder do vírus, mas eu estou falando do tamanho. Ele é pequenininho, diminuto. O olho não consegue enxergar. O vírusinho apavora a humanidade. Imagina as coisas quando o anticristo se manifestar. Então nós temos que nos preparar com a palavra, nós temos que nos preparar com a fé, edificação pessoal, adoração. Entra para a presença de Deus, entra, sabe, começa a louvar, coloca louvores, começa a cantar, enche seu coração de fé com as coisas de Deus, com a presença de Deus. E valorize a sua família, né? Não terceirize a educação de seus filhos. Você que é cristão, você não pode achar que é a igreja que evangeliza seu filho, que é a escola que educa seu filho. Não, isso é uma missão do pai e da mãe. Ao contrário aí do que muitas muitas ideologias pregam, que acham que é o Estado que tem que educar as crianças. Não, isso é uma responsabilidade do pai e da mãe. O pai e da mãe que coloca valores nos filhos. Então não terceirize a educação dos seus filhos. Use menos celular em casa, use menos rede social. Hoje nós estamos usando muita rede social, né? Por causa do isolamento aí, que não podemos estar juntos, então estamos usando a rede social. Mas não deixa isso impedir o seu relacionamento dentro de casa com a sua família. Né? Na hora das refeições, estejam juntos. Eu vi aí tantas irmãs postando que fizeram comidinha. Eu mesma fiz umas comidinhas aí diferentes nesses dias, testando umas receitas. Nós temos que fazer isso todos os dias. Colocar a mesa para os nossos maridos, para os nossos filhos e ter a vida no lar, ela tem que ser prazerosa. Você tem que ter vontade de ir para casa, você tem que ter vontade de estar em casa. Hoje ninguém está querendo ficar em casa, né? Todo mundo desesperado, querendo ir para a rua. Mas você precisa tornar o seu lar um ambiente gostoso, um ambiente bom, a sua família ter prazer de estar junto. Então assista menos TV, esteja menos nas redes sociais, use menos celular. Você tem quintal em casa? Você mora numa casa, tem quintal? Vai brincar no quintal com seus filhos, vai fazer joguinhos. Não é quintal, é apartamento? Faz joguinho dentro do apartamento, faz barraca dentro do apartamento para você brincar de acampamento, acampa dentro, né? Use a criatividade, esteja em casa e faça o culto com a família. Como já foi comentado aqui a questão da ceia, está sendo tão importante. Quando terminar o projeto da ceia, não para por aí, continua fazendo culto com a sua família. Talvez você não vai fazer a ceia todo dia, mas faça o culto com a sua família. Não deixe isso acabar. Tem aquele tempo de orar, de ministrar para os seus filhos. O Vitor está dizendo, os filhos fazem o que veem os pais fazerem. Isso é o princípio. Isso é um princípio que Jesus seguiu. Jesus seguiu o que ele viu o pai fazer, verdade. Então, o que você fizer, seu filho vai reproduzir, né? Então, faça o culto com a sua família, tenha tempo, os casais tenham tempo um com o outro, né? Demonstra amor no dia a dia, fala eu te amo. A gente tá sentindo tanta saudade de abraçar, mas tem gente que não abraça quando tá lá na igreja. Agora tá sentindo falta, não tá? Tá sentindo falta dos irmãos? Mas quando vai pro culto, acaba o culto, vai embora correndo, não abraça ninguém, não fala com ninguém.
Nós não podemos ser assim, temos que valorizar isso, valorizar as pessoas, a nossa família e também as pessoas que estão perto. Tenha tempo com as pessoas, ouça as pessoas, se dedique a valorizar o próximo, né? Então eu creio que isso é muito importante para nós como pessoas, como seres humanos e também como igreja, né? Ainda bem que a Lavínia não ouviu essa parte de fazer barraca. Depois eu ensino lá no Domingo Kids, não vai adiantar nada. Muito bem, então tenha um tempo, né? Põe a mesa, faça uma mesa bonita na hora do almoço, na hora do jantar. Eu lembro da Helena Tanuri falar que as coisas são para as pessoas e não o contrário, né? Então, faça uma mesa bonita. Às vezes a gente guarda, não quer usar as coisas, né? As louças, as toalhas de mesa, tem aquela que você sempre deixa guardada ali. Não, use para sua família, faça o melhor, deixe o ambiente da sua casa muito bom, o ambiente bom para que todos se sintam bem em casa, para que sintam prazer de estar dentro de casa. A Jonária diz: verdade, precisamos mudar isso, valorizar o abraço e o cuidado com os irmãos. Isso é importante. Valorize os irmãos da igreja. Então agora a gente está longe, a gente tá, Jean, quando voltar aos cultos, prometo que vou ficar 5 minutos após o culto para abraçar vocês, inclusive o Marcelo. Ô Marcelo, esse Jean te ama, hein? Ai, ai. Quem que é John Lennon? Não sei quem que é John Lennon, não. Quem que é John Lennon? Não sabe, não. Depois ele me fala. Bom, então, irmãos, é isso aí. Então, eu não sei se o pessoal tá mandando aqui. Amém. Ah, John Lennon, que entrou. Ah, muito bem. Um abraço, John Lennon, para você também. E a André tá dizendo: quero ver, hein, Jean? E Jean, agora se fez um compromisso, hein? Tá todo mundo aqui de prova. Muito bem. A Paulinha tá dizendo: essa quarentena tem sido muito boa para crianças, pois estão tendo oportunidade de terem seus pais de volta em casa. É verdade. As crianças estão deslumbradas. Eu tava fazendo uma entrevista hoje com uma pessoa, e essa pessoa me dizendo que ela tá trabalhando no home office, mas os filhos não estão deixando ela trabalhar porque quer estar perto dela, tá achando uma coisa máxima ter a mãe dentro de casa. Então essa é a verdade. Muito bem. Então, Kennedy, abraço, pastores, saudade de vocês, abraço para você também, Kennedy. É o Kennedy lá de São Luís? Muito bem. Conegundes, parabéns. Que bom, Kennedy, muito bom falar com você também. Tá. Muito bem. Então, pra gente encerrar, eu queria ler o texto que eu falei pra vocês, né? Nós já estamos quase na hora aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, quiser falar alguma coisa aí, eu vou ler aqui um texto que tá em 2 Timóteo 4, do versículo 2 ao 4. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Tá escrito assim, ó: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Então, eu achei esse texto muito forte, falou muito comigo esse texto, principalmente nessa linguagem, né? As pessoas, elas não querem ouvir a palavra e nós precisamos pregar enquanto as pessoas ainda estão ouvindo. Nesse momento de pandemia, é um momento que nós temos que falar a palavra de Deus, nós temos que falar o evangelho, nós temos que falar para as pessoas que existe uma resposta, que existe algo além do que televisão, internet está oferecendo para ela, que existe algo além, que existe um Deus que cuida, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos ama, um Deus que não nos deixa sozinhos, um Deus que não nos abandona. Nós temos que falar isso para as pessoas, nós temos que contar para essa humanidade que está aí perdida e desesperada, que tem um Deus que está de braços abertos para nos receber. O texto é de 2 Timóteo 4, versículos 2 a 4.
Existe um Deus. Enquanto nós podemos pregar, vamos pregar. Vai chegar um tempo, irmãos, que nós não vamos estar aqui para pregar mais. O Senhor Jesus vai nos levar. Então, nós temos que aproveitar esse tempo. Nós temos que aproveitar esse momento. Não podem nos parar. Não podem impedir a pregação do Evangelho. Não podem impedir a igreja de estar viva, porque nós não somos associação. Nós não somos um grupo de pessoas que se reúnem num determinado prédio. Nós somos a igreja viva do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos um Deus que nos levanta, que nos ergue, que nos ajuda, que cuida de nós, que está cuidando de você aí, você que é empresário, você que trabalha com comércio, você que é assalariado, que não sabe o que vai ser do dia da manhã, eu quero te dizer, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está te suprindo em todas as suas necessidades. Você não está só e você faz parte de uma igreja, de um corpo vivo. Um corpo que está junto, que está sempre junto, que tem como referência a palavra de Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Se não tiver mais nenhum comentário aí, alguém quiser falar mais alguma coisa, nós vamos encerrar. Pastor Rubens, tem mais alguma coisa aí que o senhor queira acrescentar para nós? Amém, pessoal. Então é isso. Esse era o recadinho que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live. E nosso culto domingo vai ser online às 10 horas, ok? Nós vamos estar passando para vocês aí, publicando também nas redes sociais. Estejam atentos. Vai ter live agora na segunda, né? Pastor Rubens, segunda-feira agora. A próxima live agora vai ser segunda-feira, ok? Mas estamos aí, não fique sozinho, não fique distante dos irmãos, não fique distante da igreja, ainda que a gente não se reúna no prédio. Mas esteja conectado conosco, mandando mensagem. Se você recebeu a mensagem de alguém, responde, compartilha. Isso é muito importante. Amém, igreja? Então Deus abençoe vocês. Foi muito legal falar com vocês aí. E tchau, obrigado.